Pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou Matise. Eu sou a professora Edna e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros mais comuns quando calculamos potência. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading. Erro número 1. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando a gente aprende potência a primeira vez, normalmente é lá no 6º ano, tá? Em algumas escolas até antes, mas normalmente a matéria é lá do 6º ano. A primeira coisa que os alunos fazem é simplesmente multiplicar a base com o expoente. Acham que é simplesmente fazer 2 elevado a 3, por exemplo, é fazer 2 vezes 3, 6. Eu confesso que até eu, quando eu estava na escola e eu aprendi potência a primeira vez, eu fiz isso, fiz a tarefa um dia, multiplicando a base com o expoente, achei que estava certo, cheguei na hora de corrigir, estava tudo errado. Então, como que é a ideia certa, pessoal? Nós temos na potência o quê? Este número que fica aqui embaixo, que nós chamamos de base, e esse número que fica aqui em cima, que nós chamamos de expoente. E aí, para que serve a base e o expoente? O expoente indica quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, aqui não será 6. 2 elevado a 3 significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Erro número 2. Bom, menos 5 elevado a 0 igual a menos 1. Muita gente comete esse erro, sabe da regra, mas aplica errado para o zero. Qual que é a regra de potência? Quando nós temos uma base elevada a um expoente par, a resposta é positiva. E aí, é claro que a base tem que estar entre parênteses, porque isso indica que tanto o menos quanto o número está sendo elevado ao expoente, tá? Então, tem que ter esse parênteses aqui. Então, por exemplo, se tiver menos, sei lá, 6 elevado a 2. Isso aqui, normalmente, o estudante sabe. Ah, menos 6 elevado a 2 é menos 6 vezes menos 6. A base elevado ao expoente, o expoente indica o quê? Quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Aí o estudante fala, ah, menos vezes menos é mais, 6 vezes 6 é 36. Ok, essa parte ele faz certo. Aí, quando ele vai elevar a zero, ele coloca, por exemplo, que menos 5 elevado a zero é igual a menos 1. Por quê? Fica errado. Olha a ideia. Toda vez que eu for elevar a minha base a um expoente par, a resposta ficará positiva. Então, o zero é par. Tem gente que confunde isso. Por quê? Na escola a gente aprende que o zero não tem sinal. Ele não é nem positivo nem negativo. Então, a gente acaba associando que o zero não é nem par nem ímpar por causa disso. E não, o zero é par, tá? 10 é par, 20 é par, 300 é par, ou seja, um número que termina em zero é um número par. O zero é um número par, ok? Então, toda vez que eu tenho uma potência elevada a zero, a nossa resposta é um positivo e não negativo, certo? Terceiro erro. Bom, achar que o número com a potência, que a ideia que eu acabei de falar no segundo caso, quando nós temos uma potência par, né, o expoente da potência é par, a resposta fica positiva, desde que exista parênteses, é o que eu coloquei. Então, um erro muito comum dos estudantes é achar que isso aqui é igual. Menos 3 elevado ao quadrado sem parênteses é igual a menos 3 elevado ao quadrado com parênteses. Por que não é igual? Quando eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, aqui quem é a minha base? Menos 3. O parênteses indica que tanto o menos quanto o 3 deve ser elevado ao quadrado, ou seja, deve ser feito ele vezes ele. Portanto, menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, o que
nos dá mais 9. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Dá positivo. Só que, sem parênteses, indica que quem está elevado a 2 é apenas o número. Então, aqui, ó, é como se nós estivéssemos falando assim, eu quero o oposto do 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer menos, quem é 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3. Portanto, nossa resposta é menos 9. Menos 9 não é igual a mais 9. Então, nesse caso, nós temos essa conta diferente. Então, um número elevado não só ao quadrado, tá? Elevado a qualquer expoente par. Quando for ímpar, não vai fazer diferença. Se for ímpar, é a mesma coisa, com parênteses ou sem, porque a resposta vai dar negativo, tá? O expoente ímpar. Agora, quando o expoente é par, se tem parênteses, é positiva a resposta, se não tem parênteses, vai repetir o sinal, que no caso aqui é negativo. Então, não é a mesma coisa, ok? Quarto erro, achar que 2 elevado a 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 elevado a 3. Ou seja, achar, claro que eu estou fazendo um exemplo, né? Mas qual que é o erro? Achar que quando eu tenho dois expoentes, tendo parênteses ou não, a resposta é a mesma. E não. Como que nós podemos resolver isso daqui para mostrar que são coisas diferentes para você? Bom, quando nós temos parênteses, a regra é o seguinte, nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui, 4 vezes 3, 12. Aqui, no caso, poderia ter 3, 4, 5, não interessa quantos expoentes. Tendo parênteses e colchetes e chaves também, caso tenha mais, né? Nós vamos sempre repetir a base e multiplicar os expoentes. Agora, neste caso aqui, não. Neste caso aqui, nós vamos repetir a base e fazer a potência dos expoentes. Eu não vou multiplicar o 4 por 3, eu vou fazer 4 elevado a 3, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, para nós aqui, ó, desse lado nós teremos 2 elevado a 64, desse lado nós teremos 2 elevado a 12. Tá vendo como é que é diferente? Então, esses resultados são diferentes. Tendo parênteses, vamos multiplicar os expoentes. Não tendo parênteses, nós repetimos a base e elevamos o expoente ao expoente que está em cima, certo? Quinto e último erro. Bom, o estudante acaba aprendendo que um número elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada deste número. Portanto, 4 elevado a meio é 2. 9 elevado a meio seria 3, raiz quadrada de 9. 25 elevado a meio é 5, raiz quadrada de 25. Ok, o estudante aprende isso. Aí ele associa, erradamente, que um número elevado a menos meio vai dar menos a raiz quadrada dessa base. Errado, não é isso, tá? 4 elevado a menos meio vai dar menos 2. Não. Um número positivo elevado a qualquer coisa é sempre positivo. Guardem isso. Se a minha base é positiva, não me interessa o expoente, a resposta sempre será positiva, tá? E aí vamos entender aqui. Nós temos que lembrar que quando o expoente é negativo, nós temos que retirar esse menos do expoente antes de qualquer coisa. Então, a resposta não é menos 2. Precisamos tirar este expoente. E como nós fazemos isso? Nós invertemos a base, nós pegamos o inverso da base. Que nesse caso, a nossa base é o número 4. Eu posso falar que isso é 4 sobre 1. Então, o inverso de 4 sobre 1 seria 1/4. E vamos
fazer o quê? Mantemos o mesmo expoente, porém positivo. Então, nós fazemos essa inversão para tirar o menos do expoente, tá? E que fique bem claro, não é, se por acaso eu tivesse um menos aqui na frente, é claro que não ia ter com essa fração, porque não existe raiz quadrada negativa. Mas, se eu tivesse um menos aqui na frente, tem gente que muda o sinal do expoente e o sinal da frente aqui do número. Não, essa inversão que nós fazemos é para mudar o sinal do expoente, tá ok? Bom, então, nós vamos fazer o que agora? Invertemos, tiramos o menos do expoente e todo número elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada dele. Só lembrando por quê? Nós podemos transformar um radical em uma potência e vice-versa, sendo que o denominador ele é o índice da raiz e o numerador seria o expoente da minha base lá dentro do radical. Então, 1/4 elevado a 1 é 1/4. E a raiz quadrada não precisa também colocar aquele 2. Então, toda vez que nós vermos um número elevado a meio, significa que eu quero a raiz quadrada deste número, ok? E aí, portanto, a raiz quadrada de 1/4 vai ser a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 1 é 1, por quê? 1 vezes 1 é 1, ok? Então, em vez de 4 elevado a menos meio ser igual a menos 2, a resposta é 1 sobre 2. Então, a resposta não fica negativa, ela fica invertida. Não fica o oposto da resposta, fica o inverso da resposta. E esses foram os 5 erros mais comuns que os estudantes cometem com potência. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no Somatize e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Combinado? Um super beijo para você!